Olá pessoal, até aqui tem nos ajudado o Senhor, não é o que diz a palavra de Deus? E realmente, a cada dia que passa, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos fortalecido a vencer as batalhas físicas e espirituais desta terra. Como é bom, meus irmãos, a gente poder conversar sobre a palavra de Deus. Deus ele tem um cuidado tão especial com aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que têm um coração voltado para as coisas do Senhor. Eu, em toda a minha vida, eu sempre procurei ter temor e tremor diante da presença de Deus. Sou falho como qualquer outro, porque neste mundo aqui não há perfeição. Nós somos falhos, mas quando a gente coloca Deus como o alicerce da nossa vida, tudo vai diferente. A gente às vezes fica triste por ver pessoas que esquecem da palavra de Deus e começam a buscar outros sentimentos ou simplesmente se afastam do caminho do Senhor. A maior vitória que um homem, uma mulher vai ter é quando esses estiverem todos juntos na glória de Deus. Essa será a maior vitória. Hoje, meus amados irmãos, eu estarei falando um pouquinho sobre um assunto muito delicado e um assunto muito importante. Vocês sabem que eu gosto de falar do amor de Jesus no dia a dia, sobre o dia a dia. E uma das coisas que eu sempre falo e gosto de repetir é que a obediência à obra de Deus, a fugir do pecado, a fugir da tentação, isso traz bênçãos, traz vitória. Porque o que mais está acontecendo na vida das pessoas é que elas se afastam do caminho do Senhor. Então, eu trago mensagens mais para o nosso dia a dia. Esse também, já dizendo, é o objetivo do canal. É abrir a sua mente, fortalecer a sua mente, a minha mente, aquilo que Deus tem me falado, para que nós possamos todos alcançar a vida eterna através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, como eu tenho dito, essa palavra é um pouco delicada, porque ela fala de algo muito profundo, que é o falar, que é a língua. A gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, com o que a gente fala, principalmente diante desta sociedade pecaminosa. Todos nós erramos. Às vezes a gente tropeça em algumas palavras. E Tiago, quase no finalzinho ali da Bíblia, Tiago, com certeza, esse Tiago aqui era o irmão de Jesus, porque um dos Tiago foi morto, por Herodes. Existiam 3 Tiagos nessa época, Mas esse Tiago aqui, com certeza, era o irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vem falando algo muito importante sobre a língua. Ele diz assim: meus irmãos, Tiago 3, capítulo 1,
Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, serviram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vedes com grandes bosques um pequeno fogo incendeia? A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua, e é um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos todos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, Tiago, o apóstolo Tiago, ele vem dizendo que a língua, irmãos, ela pode destruir ou ela pode construir algo na vida de um ser humano. E uma das coisas mais tristes é que a língua, irmãos, quando nós não conseguimos refrear, na verdade, a língua, nós acabamos trazendo problemas para nós. Por isso que tem muita gente que fala pouco. Ela consegue falar pouco e viver melhor. Porque a gente acaba tropeçando e sofrendo com isso. Ele não diz aqui, Tiago, né, que as naus é dirigida por pequenos lemes e leva para onde quiser. Assim nós temos um corpo, né, grande, a língua sendo um membro tão pequeno. E olha quanto estrago ela faz. E aí eu se volto, meus irmãos, para o casamento. Quantas vezes o cônjuge fica nervoso, né? E acaba falando coisa que não deve. Quantas vezes nós estamos na roda de amigos e surge uma palavra ruim e a gente acaba ficando nervoso e falando também. Ou quantas vezes as pessoas nos forçam a falar coisas que não deveríamos falar. Às vezes, irmãos, é necessário falar. Nós sabemos que quando Jesus pregou o evangelho aqui na terra, as pessoas ficavam com raiva pelas palavras do Messias. Mas as palavras do Messias era pura verdade. E muitas das vezes, né, irmãos, a verdade dói. Irmãos, como tem pessoas que são fofoqueiros, vivem fazendo fofoca, não é verdade? Difamação. Quantas difamações, meus irmãos, eu já passei. Mas Deus é minha fiel testemunha de tudo que eu já passei. E graças a Deus, Deus tem me abençoado e mostrado a verdade para as pessoas. Irmãos, então, Tiago, o apóstolo do Senhor, ele vem falando que nós temos que tomar cuidado com a nossa língua,
não é verdade? Mas nenhum homem, no versículo 8, homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Ele diz que nenhum homem pode domar a língua, né? Então, mas que nós viemos olhar para cada um de nós, que nós viemos ser forte, a não falar coisas que não devem, né? O nosso palavreado, dentro de casa, fora, venha ser palavras de vida e não palavras de morte, que com a criação dos filhos, nós conseguimos dominar tudo isso. É fácil, meus irmãos? Não é fácil. A gente erra, a gente às vezes fala coisa que não deve, por às vezes ficar nervoso, impaciente, chateado com as coisas da vida, não é verdade? Mas nós, como servo do Senhor, até mesmo para que a gente possa dar um bom testemunho, a gente guardar a nossa língua. Pedro, também um apóstolo do Senhor, e bem pertinho no capítulo 3 de 1 Pedro, a partir do versículo 10, Pedro diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Então, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, ele diz: porque quem quer amar a vida, quem quer ser bem-sucedido e ver os dias bons, né? Refreia sua língua do mal. Não é verdade? Então, se nós queremos ver dias felizes, ver uma vida bem-sucedida, a gente deve fechar nossa boca, falar pouco, observar bastante, porque, irmãos, nós sabemos que pela palavra de Deus o universo foi criado, não é verdade? Né? Nós sabemos que o mundo em que nós vivemos foi criado pela palavra de Deus, está lá em Gênesis. Então, nós devemos tomar cuidado em tudo. Você está numa roda de amigos que só falam besteira, cuidado com o que você fala. Se você está em casa, até mesmo com os parentes, toma cuidado com o que você fala, porque isso traz vida para a gente. Ele diz, né? Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. A mentira. O servo de Deus não deve ficar com engano, falando mentira. A gente tem que procurar se policiar com tudo isso, para que nós possamos ter uma vida abençoada. Ainda, meus irmãos, vem um versículo aqui na cabeça, em Provérbios 21, se eu não me engano, Provérbios 21, 23 diz assim, ele diz assim, Provérbios 21, 23, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Não é verdade? Se a gente guarda, né, a nossa boca, a nossa língua, a gente guarda das angústias, dos problemas, das dificuldades. Quantas dificuldades nós já tivemos porque a gente abriu a nossa boca. Então, que eu e você, meu irmão e minha irmã, servos do Senhor, possamos falar menos e ouvir mais, como diz também em Tiago, né? Que a gente venha guardar a nossa língua de todo mal, né? É interessante que quando um policial ou uma pessoa vem pegar alguém flagrante fazendo um assalto, um roubo, ele diz: tudo o que você disser será usado contra você no tribunal. E a gente, então, claro que nós somos servos do Senhor, mas essa abordagem é boa para a nossa vida. Não é verdade? Tudo o que você disser será usado contra você no tribunal. E em Apocalipse 20,
diz assim, a partir do versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então, nós seremos julgados também por tudo que a gente está fazendo e falando aqui nessa terra. Não é verdade? Ele diz que ele viu os mortos grandes e pequenos, e os livros foram abertos, meus irmãos. Ele viu também o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. Então a língua ela é um pequeno membro, mas ela pode destruir, né? Quantas vezes eu vi, irmãos, antes de ser um líder espiritual, pastor, profecias erradas das pessoas, profetizando contra o casal, e o casal acabava se separando por profecias erradas, por as pessoas achar que está falando certo e não estava falando. Balaão não foi assim? Ele não tentou também, meus irmãos, né, destruir os servos do Senhor, profetizar contra o mal, ia ser pago por isso, mas Deus não permitiu, ele só profetizou bem. Então, meus irmãos, tudo que você disser será usado contra você no tribunal de Cristo. Que nós possamos tomar cuidado com a nossa língua, que nós possamos abrir os nossos olhos, né? Abrir os nossos olhos e falar pouco. Essa origem dessa palavra surgiu nos Estados Unidos, lá no Arizona, né? Tudo que você disser será usado contra você no tribunal. E nós dizemos aqui, né? A palavra de Deus no juízo final, as obras que nós temos feito vai ser colocada diante de nós, e as palavras que nós falamos vai ser colocado diante de nós, diante do tribunal de Cristo. Que nós possamos estar diante da presença do nosso Deus, falando pouco e procurar frear realmente a língua, no nome de Jesus. Que Deus, meu irmão, possa te abençoar neste dia. Que Deus possa fortalecer a sua vida em todas as áreas da sua vida, assim também como eu peço para a minha vida. Fique na paz e fique com Deus.